Alerta, modo de trabalho, modo de pressão. Pega a bengala da tradução, rápido, eu não posso errar. Que palavra é essa, watcha? Isso não tá no meu dicionário, tô ficando pra trás. Tela azul. Tu por um acaso trata o teu inglês como um botão de liga e desliga? Tu liga pra utilizar o inglês no teu trabalho and now you are a totally different person talking in English at work e desliga o resto do dia e em qualquer momento de lazer que tu tenha? Porque afinal de contas, quem é que quer lidar com aquela pressão de falar inglês quando tá relaxando? Não é mesmo? Se tu é esse tipo de pessoa, eu tenho uma notícia horrorosa pra te dar. É exatamente por esse motivo que o teu inglês tá travado. E pra ser bem sincero contigo, enquanto tu continuar tratando o inglês como uma ferramenta, como esse botão de liga e desliga, ele nunca vai ser algo natural pra ti. Então se tu é aquela pessoa que estuda, mas na hora de ver um filme sem legenda, ou na hora de ouvir um nativo falando num ritmo normal, tu entra em pânico e teu cérebro trava, esse vídeo é pra ti. Hoje eu vou falar sobre a causa raiz que impede a maioria dos brasileiros de conseguir falar inglês de forma natural. E não tem nada a ver com falta de gramática e nem falta de vocabulário. É o simples fato de tu querer tratar o inglês como uma ferramenta. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Pronto pra destravar a mentalidade que tá travando o teu inglês? Então, bora pro conteúdo de hoje. A gente foi ensinado a tratar o inglês como o botão de on and off, que te força a utilizar o idioma como uma bengala, e é isso que te impede de construir fluência. No vídeo de hoje eu vou quebrar a mentalidade da bengala em 4 pontos e te mostrar o caminho pra uma vivência bilíngue que realmente vai te levar à fluência. E fica comigo até o final do vídeo, porque no ponto 4 é justamente o método prático que junta tudo isso. Dito isso, bora começar do início e entender que mentira é essa que contaram pra gente e por que a gente acreditou nela. Point number 1. A mentalidade da bengala e a relação tóxica com o inglês. Bora aprofundar um pouquinho que eu trouxe ali na introdução do vídeo. Digamos que tu precise do inglês no teu trabalho, ou até pra ser mais específico, digamos que tu precise dele pra uma reunião no teu trabalho. Chega nesse momento da reunião e o que tu faz? Tu liga o botão. E nesse momento que tu ligou o botão do inglês pro teu trabalho, ele vai ser utilizado como uma ferramenta, mas não é uma ferramenta bacana de se utilizar. Não é como se fosse uma ferramenta legal como um carro novo, ou até como um smartphone que dá pra jogar uns joguinhos e tal. Ele é uma ferramenta bem diferente que a gente utiliza em momentos de necessidade. Ele é uma bengala. Agora para e pensa comigo, o que é uma bengala? É um instrumento que tu utiliza puramente por necessidade e não por vontade de querer usar. E o pior de tudo isso é que a ideia ligada a essa bengala é a de que tu vai utilizar ela principalmente quando tu estiver em momentos de necessidade e desconforto. É algo que tu utiliza pra te apoiar enquanto tu estiver andando porque tu não se garante sozinho. Tu depende dela. E no segundo que tu pode sentar e relaxar, tu joga ela pro lado. E se tu utiliza o inglês como uma bengala, essa é provavelmente a mesma relação que tu tem com o idioma. Tu liga o botão do inglês pro trabalho, passa a reunião inteira ali se apoiando naquela bengala e muitas vezes traduzindo mentalmente. Gasta uma energia mental absurda. E quando a reunião acaba, tu tá exaurido. E obviamente tu não quer mais sequer ouvir falar em inglês pro resto do dia. E aí o que tu faz? Tu desliga o botão do inglês com força. Tu quer distância daquela bengala porque ela não é mais necessária ao longo do teu dia. Porque utilizar o inglês, ou seja, essa bengala, começa a te remeter a situações de pressão, de desconforto, e aí digamos que começa a tal da relação tóxica com o inglês. A consequência da relação tóxica com o idioma é que tu, muito provavelmente, nunca vai conseguir tratar ele como algo natural e confortável pra ti, como quando tu tá te comunicando em português, por exemplo. Por isso que muitas vezes quando tu tá ali relaxando em momento de lazer, tu vai preferir não assistir um filme em inglês. Por isso que muitas vezes tu não quer escutar um podcast em inglês, porque na tua cabeça isso não é lazer, isso não é um momento de entretenimento, um momento pra relaxar. É continuar andando com aquela bengala que te machuca. Deixa eu trazer uma analogia aqui pra deixar esse processo mais claro pra ti. Essa bengala também pode ter um outro nome, que é a tradução mental. Para e pensa na tua rotina de estudo. Tu aprende chair e o teu cérebro muitas vezes não vai conectar de primeiro chair com aquele objeto de sentar. Ele conecta chair com a palavra em português, cadeira. E o português acaba virando uma bengala pra cada passo que tu dá no inglês. Tu não tá aprendendo a andar em inglês. Tu tá aprendendo a mancar nesse idioma, se apoiando no português. E é por isso que vai ser muito difícil pra te adquirir fluência e naturalidade no idioma. E se tu continuar utilizando essa bengala, tu vai ficar cada vez melhor em mancar. E tu nunca vai aprender a correr. Mas se o inglês não é pra ser tratado como uma bengala, Rodrigo, como que ele deve ser tratado? É justamente o que a gente vai ver agora no point number 2. A mentalidade da vivência bilíngue. Como curar a relação tóxica com o inglês. Se o inglês, quando tratado como bengala, cria uma relação tóxica, com base em pressão e desconforto, o antídoto para essa relação tóxica é criar uma vivência
vivência bilíngue, baseada em lazer e naturalização. Tu tem que aprender a parar de utilizar o inglês por obrigação e começar a viver o inglês mais por vontade própria. Mas que raios é uma vivência bilíngue, Rodrigo? Eu já vou te adiantar que isso não tem nada a ver com morar fora. Ter uma vivência bilíngue é sobre criar um ambiente onde o inglês faz parte de quem tu é, e não só do que tu faz por obrigação. É uma mudança de identidade. Não é pra tu ser um brasileiro que fala inglês no trabalho. É pra tu ser uma pessoa bilíngue em construção. E qual que é a primeira coisa que muda quando tu entende isso? Tu para de associar a relação tua com o inglês com pressão e estresse. Tu começa, por exemplo, a desassociar o inglês do desconforto do trabalho. Tu começa a utilizar o inglês em coisas que tu realmente gosta. Jogar um game em inglês, assistir um filme em inglês, ouvir música, seguir um gringo no YouTube que fala sobre algum hobby que tu gosta. Tu tira o peso da bengala e transforma o inglês naquilo que ele realmente deveria ser pra ti. Um lazer, algo que não é pesado, assim como o português é. Bora de exemplo prático. Como é que se cria essa vivência bilíngue? É só mudar o celular pra inglês? Isso ajuda, mas é só o básico. Um passo prático que tu pode dar hoje pra começar essa construção da tua vivência bilíngue é fazer o que eu chamo de narração ativa. Digamos que tu tá lá na cozinha, por exemplo. Tu vai narrar pequenas coisas que tu tá fazendo em inglês em voz alta, sem pressão, sem obrigação e sem medo de errar. Alright, so I'm coming here to the fridge. I'm opening the fridge and let's get a bottle of water. This bottle of water is not full. I might as well get another one. Okay. Just got a bottle of water. E será que tu pode errar durante esse processo? Óbvio, isso pode e vai acontecer muito provavelmente. Vai soar travado? Bem provável. Mas o que tu precisa entender é que quando tu tá realizando esse tipo de prática, tu tá andando sem a bengala. E o mais importante, no teu ritmo. Tu tá ajudando o teu cérebro a naturalizar esse processo com esse idioma que não é familiar pra ti. Tu tá transformando uma ação como pegar água na geladeira num momento de imersão no inglês no teu cotidiano e não no evento de trabalho e estresse. Se tu curte essa filosofia de construir uma vivência bilíngue sem pressão, se essa ideia de quebrar essa relação tóxica com o inglês faz sentido pra ti, não esquece de smash the like button e já aproveita pra te inscrever aqui no canal do English Drops. Tem vídeo novo toda semana com as melhores dicas de inglês de todo o YouTube. Ok, beleza, Rodrigo, eu entendi a filosofia, mas como é que exatamente essa relação tóxica e essa pressão do trabalho travam a minha percepção na hora de ouvir o inglês? Isso é justamente o que a gente vai descobrir agora no point number 3. O diagnóstico, como a pressão da bengala trava a tua percepção do inglês. Aqui vai ser onde a gente conecta tudo. Por que o teu cérebro trava na hora que ele precisa se comunicar em inglês? Não é só sobre o vício na tradução, é pelo estresse que é gerado. A gente vai agora comparar dois processos cerebrais. O processo número 1 vai ser a mentalidade da bengala. O nativo chega e te fala, "What you doing tonight?" O teu cérebro ouve sons. Aí ele para e pensa. Alerta, modo de trabalho, modo de pressão. Pega a bengala da tradução, rápido, eu não posso errar. Que palavra é essa, watcha? Isso não tá no meu dicionário. Tô ficando pra trás. Mas de repente ele pode ter dito "What are you doing tonight?" Enquanto isso, o teu cérebro tá 100% em modo de luta ou fuga, focado 100% no teu medo de errar. O cérebro busca a tradução. O que você está fazendo hoje à noite? Enquanto isso, o nativo já terminou a frase. Tu nem prestou atenção no restante que ele falou. Tela azul. E qual que é a consequência desse processo? A tua percepção sobre o inglês fica destruída. O teu cérebro não trava necessariamente porque ele não sabe a palavra. Ele muitas vezes trava porque ele associou o inglês com pressão e estresse. E quando o teu cérebro tá em modo de estresse, ele não aprende, ele não absorve, ele só sobrevive. E a tua percepção sobre o idioma fica viciada nisso. Tu treina o teu ouvido pra ele ignorar o que ele realmente tá ouvindo. Nesse caso, o watcha. E aí ele começa a caçar o que ele acha que ele deveria ouvir. Nesse caso, what are you? E isso ocorre porque tu fica desesperado pra acertar e acabar de vez com aquele momento de desconforto. Agora vamos pro processo número 2, que seria a mentalidade da vivência bilíngue quando o teu cérebro tá relaxado. O nativo fala de novo. What you doing tonight? Num filme, num jogo, sem pressão. O teu cérebro, em modo bilíngue, reconhece esse som e o contexto. What you doing? Aí o teu cérebro vai pegar e vai pensar, opa, eu já ouvi esse som antes. Tu lembra dos contextos onde tu já escutou esse som antes e associa, a função desse som é perguntar sobre planos. Só que tudo isso em inglês. E aí o teu cérebro, em inglês, entende essa ideia. E depois disso, tu continua assistindo o filme. Nesse segundo processo, não tem tradução, não tem bengala. E o mais importante de tudo, não tem pressão. A tua percepção sobre o idioma muda. Tu para de caçar palavras, o apoio da bengala, e começa a viver, a absorver as ideias. E é dessa forma que tu começa a naturalizar o idioma. Agora que tu já entendeu o diagnóstico, que muitas vezes o teu problema não é o ouvido, e sim a relação tóxica que o teu cérebro criou com o inglês, como é que a gente vai pegar e consertar isso na prática? Como é que eu largo o inglês como bengala e começo a naturalizar esses sons? Antes de eu te dar essa técnica final no ponto 4, se tu te identifica nesse momento que o teu cérebro tá nesse modo bengala, se tu criou essa relação tóxica com o inglês onde tudo é pressão e desconforto,
conforto, eu preciso te convidar para o desafio de Strava. Ele é um mini curso de 7 dias que vai te ensinar os princípios de como largar a bengala da tradução, usando as coisas que tu já tem ao teu dispor na tua casa. É o pontapé inicial que tu precisa para começar a construir a tua vivência bilíngue. Tudo isso com ações do teu dia a dia, de forma leve e sem pressão. Em 7 dias tu vai realmente entender o que é que tá bloqueando o teu inglês. E o melhor de tudo isso custa apenas um pagamento de R$19,90. E tem 7 dias de garantia. Se tu não ficar satisfeito com os resultados do desafio, eu devolvo o teu dinheiro sem burocracia e sem perguntas. Se quiser conhecer e participar do desafio de Strava, é o primeiro link aqui da descrição. Agora sim a gente vai pro ponto mais importante do vídeo. A técnica para treinar o teu cérebro a largar a bengala e destravar a tua percepção de vez. Point number 4, here we go! A cura, o método de naturalização, a engenharia reversa da pronúncia. Se o problema da tua percepção em relação ao inglês é que tu tá caçando palavras para se apoiar como bengala, a solução é parar de focar nas palavras soltas e focar nos sons reais. Isso é o que eu chamo de engenharia reversa da pronúncia. Esse é o teu treino para andar sem bengala. E também a forma como tu vai naturalizar o inglês na tua vida. Ao invés de aprender que going to se pronuncia going to, o que por sinal é mentira no inglês falado, tu vai com muita frequência escutar um nativo falando gonna e colocar essa engenharia reversa em prática. Ah, esse som gonna é a ideia de futuro. O teu ouvido te trava porque ele procura aquela pronúncia perfeita de going to. Tu precisa atualizar a tua vivência com esses sons reais do inglês. Bora de mais exemplo prático. Como é que tu pode treinar isso? Através do método listen, compare, decode. E tu vai fazer isso atrelando momentos de lazer e não de pressão. Listen. Pega um trecho pequeno de uma série que tu gosta, ouve 3 vezes só o áudio. Tenta entender aquilo ali. E sem pressão de acertar. Tu não precisa acertar tudo de primeira. Compare. Agora tu vai ligar as legendas em inglês. Tu vai ouvir isso de novo e lendo ao mesmo tempo. Decode. É aqui que a mágica acontece. Tu vai comparar o que tá escrito com o que foi dito. O teu trabalho é fazer essa engenharia reversa. Por exemplo, na legenda tá aparecendo I don't know what to do. No som provavelmente vai estar algo assim. I don't know what to do. Outra legenda. Did you eat yet? O som provavelmente vai ser algo assim. Did yet? O teu trabalho é fazer essa engenharia reversa. Ah, o som do I don't know é o comando para a ideia de eu não sei. E uma mini reflexão sobre isso tudo. Esse é um dos processos que te ajudam a destravar a tua percepção. É parar de associar o inglês com a pressão da bengala e começar a associar com a curiosidade da vivência. É assim que tu naturaliza o inglês e quebra a tua relação tóxica com o idioma. E se tu quiser ir ainda mais além e ter acesso ao material ainda mais profundo, com aulas exclusivas da English Drops Academy, que é o meu curso de inglês, aqui fica o convite para tu fazer parte do English Drops Club, que é a área exclusiva de membros aqui do canal. Olha só todos os benefícios que tu tem acesso sendo membro. Acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy só para membros, descontos especiais em todos os meus cursos de inglês, vídeos do canal liberados para membros antes de todo mundo, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e também nas lives. E o teu nome nesse lindo mural de membros que aparece no fim dos vídeos que não para de crescer. Se quiser te tornar membro do clube, é só clicar no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Agora que tu já entendeu tudo isso, a maior dificuldade de criar uma vivência bilíngue é óbvia. Mas Rodrigo, eu moro no Brasil, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver inglês se eu não tenho com quem praticar? E principalmente, como é que eu faço isso de um jeito que não pareça aquela pressão chata do trabalho que eu quero desligar? É aí que a gente vai utilizar a tecnologia. Não como uma bengala de tradução, mas como um parceiro de imersão. E se eu te dissesse que tem uma inteligência artificial que tu pode alimentar com teus próprios conteúdos, PDFs, vídeos, que cria podcasts pra ti com sotaques diferentes e que pode até criar um app de vocabulário somente pra ti, específico pras tuas necessidades. Uma ferramenta que te ajuda a criar tua própria vivência bilíngue, no teu ritmo e sem pressão. No próximo vídeo eu vou te mostrar justamente isso. Já clica aqui do lado que eu vou te mostrar como os agentes de inteligência artificial da Skywork podem te ajudar a construir a tua prática diária de inglês e naturalizar ele de vez. I'll catch you guys in the next one. Drop the crutch and happy English learning.